procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado. Quando ele fala obreiro aprovado, porque certamente tem uma série de obreiros que são desaprovados. Ele começa o capítulo 2, Paulo, grande ensinador, grande mestre, falando o seguinte ao seu filho Timóteo: olha, procura homens fiéis para passar o que de mim aprendeu, seja em testemunho, que é a sua vida, ou seja em palavras. Veja, porque qual é o grande problema? O grande problema é que a gente faz o quê? A gente acredita muito no evangelho que a gente vê ou que alguém diz que está vivendo. Mas o evangelho não é o que dizem que estão vivendo. O evangelho é o que você vive. O que importa muito em nossa vida é como vivemos. É o nosso testemunho de vida quem fala por cada um de nós. Então, o obreiro, ele precisa ter convicção disso. E aí, dito isso, eu digo outra coisa. Que o obreiro precisa entender que o chamado é uma vocação. Ele foi quem me ouve diz amém. O obreiro, ele foi alistrado, convocado, chamado. Não é pelo pastor. O obreiro e a obreira tem que ter convicção que Deus o chamou para uma obra específica. Porque tem obreiro que diz, essa aqui é minha igreja, porque ele não tem convicção de quem o chamou. Ah, esse cargo é meu. Ele não sabe quem o chamou. A igreja tem o dono. O dono da igreja comprou na cruz do Calvário. A igreja é a noiva. E ele é o noivo. Nós somos o cuidador da noiva. Como cuidador da noiva, temos que ter cuidado como cuidar da noiva. Outra coisa importante, o obreiro precisa entender que o ministério é feito de fases. O ministério não é simplesmente você começa por cima. O que é que a geração quer? Atual, não quer ralar, não quer pagar preço. Ah, não, é porque quem inventou a escadinha, auxiliar, diácono, presbítero, pastor, simplesmente foi o homem. Vamos lá. A igreja, ela é fundada em Jesus, ponto. Porém, após Jesus fundar a igreja, toda a estrutura da igreja foi criada por homens. Quando os apóstolos viram que a igreja cresceu e precisava servir as mesas, que fez ele? Separaram homens cheios do Espírito Santo, idôneos para serem diáconos. Isso é critério. E a igreja foi ganhando forma, foi tendo presbítero, que é a mesma coisa de bispo, e assim sucessivamente. Por isso é bom termos cuidado. A igreja, sim, ela foi confiada aos homens, para que os homens cuidassem. A igreja é entregue por Jesus. O homem guiado pelo Espírito Santo é quem instrui a igreja. O que não pode acontecer é homens inventar novas doutrinas. Doutrinas não podem ser inventadas. Doutrinas é as que já está na Bíblia Sagrada. Então, eu dito isso, eu quero começar aqui dizendo, eu fiz um resumão e eu vou começar pela conduta do obreiro. A conduta do obreiro e da obreira. Lembrando que o obreiro e a obreira precisam ter testemunho por onde passa, onde vive, quem faz negócio com ele, para que não dê mau testemunho, que não seja falador, fofoqueiro, que não seja mentiroso, comprador fiado e não pagar. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. E por isso vamos falar um pouquinho aqui hoje. Coloque 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 na tela. Por favor. O obreiro, capítulo, você está em 2. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, boa obra deseja. Entenda,
é um desejo plantado no coração, é vocação. Se você vem para o santo ministério atrás de ganhar dinheiro, atrás de aplausos, atrás de alguém lhe dar afagos, atrás de aparecer, você já está no caminho errado. O obreiro tem que entender: quem o chamou é fiel. Quem o chamou não deixa, por nenhum momento que seja, ele desamparado. Pois a Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta um filho esquecer dele, mas eu, o Senhor, não esqueço dele. Então quem cuida do obreiro é o próprio Deus. O que não quer dizer que a igreja tem que o desamparar. Não, não é isso. Mas o obreiro que quer ser visto, que quer ser reconhecido, o obreiro que só gosta de plateia, que só gosta de pregar no domingo, que só é crente com o microfone na mão, que só dá glória se ele estiver no cartaz, só dá glória àquele obreiro que, se ele não está na frente do evangelismo, ele não coopera com ninguém. Se ele está no banco de reserva, nem a camisa ele veste, porque ele não se sente importante para o grupo. Ele diz logo: eu sou diácono, mas eu deveria ser pastor. Exerça a sua função primeira naquilo que ele lhe colocou com maestria. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar. Se eu fizesse uma pergunta agora para mim mesmo: será que eu sou um bom obreiro? Será que eu sou um bom pastor? Será que eu sou um bom diácono? Ou será que eu sou um diácono, se eu ver um copo no chão, eu sou incapaz de me abaixar e pegar e levar no lixeiro? Será que eu sou um pastor? Porque o pastor, ele é um diácono também. Diácono nada mais é do que um servo, um escravo, biblicamente falando. Veja, não estou dizendo que você é um escravo da obra. Não, não, não. Quando fala isso, é aquilo que Paulo diz. Paulo, escravo do Senhor. Paulo se sentia prisioneiro da obra do Senhor. Não porque era prisionado, mas prisioneiro da vocação, do chamado. Eu sei em que tenho crido. Eu não troco a obra do Senhor pelo Flamengo. Eu não troco a obra do Senhor pelo Corinthians. Eu não troco a obra do Senhor pelo shopping. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos acrescentadas. O obreiro tem que ter convicção que ele tem um chamado na terra. O obreiro tem que ter convicção que quem o chamou é fiel. Ele supre as suas necessidades. Ele diz: eu fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Há tempos atrás, 20 anos atrás ou um pouco mais, chamava-se um obreiro na Assembleia de Deus e dizia: você vai dirigir tal lugar. Ele pegava a malinha dele, a bicicleta velha e ia. Não é que isso está certo. Mas hoje, sim, eu vou, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. Graças a Deus que em nosso ministério são homens dignos, não tem isso. Mas em muitos lugares, o ministério virou negócio. A igreja virou um cartel. E lembre-se o que Jesus já dissera: a minha casa será chamada casa de oração e não um covil de ladrões. Lucas, ajeita um pouco esse microfone ali. E não um covil de ladrões. Dê um pouco de agudo e de grave. Veja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a seguir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Me ajude, diácono Josué. Glória a Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Continue. Que pregue a palavra, insista em tempo e em fora de tempo, corrija, representa, exorta com toda longanimidade e doutrina. É dever do homem e da mulher de Deus ensinar, pregar, instruir, exortar. Mas na minha rede social eu não coloco. Ali é um púlpito que Deus lhe deu. No meu Instagram não dá. É do meu trabalho. Ali é um púlpito que Deus te deu. Na minha vizinhança eu não falo porque eu tenho vergonha. Tu és um homem ou uma mulher de Deus. Você foi chamada para anunciar o evangelho do Senhor. O obreiro tem que ter essa convicção. Sabe por que é difícil mudar um obreiro de congregação hoje em dia? Ele se apega de um jeito,
que quando o pastor vai trocar, ele não quer sair. Essa é a minha igreja. Tem até uma música que diz: tem gente pensando que é dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. A igreja é de Jesus. Ele tem um dono. A igreja tem um dono. Perceba que ele tem tirado muitos reis que ficaram 20, 30 anos no pecado na frente da igreja. Mas ele cobra porque a igreja tem um dono. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 14. O obreiro deve ser estudioso, mantendo-se em dias com o pensamento teológico e com a literatura bíblica, cultural em geral. Entenda. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Continue. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Obreiro preguiçoso. Eu quero ser um diácono, eu quero ser um pastor, mas não gosto de ler uma linha bíblica. Eu sou um pastor que passa a semana toda não lê um texto bíblico, preguiçoso. Um obreiro ruim, fraco. Um obreiro que precisa descer teologicamente. Um obreiro que justifica que não gosta de teologia, porque ele gosta mesmo de joelologia. É um obreiro fraco. Sabe o que acontece? Obreiro é padeiro. Obreiro precisa, principalmente pastor de igreja, presbítero, evangelista, pastor e missionária. Precisa ser alguém que gera pão. Aqui é a casa do pão. Precisa alimentar o povo. Eu estou aqui há 7 anos. E se eu quiser, pela misericórdia do Senhor, todo dia eu prego e prego uma mensagem diferente. Sabe por quê? Porque eu tenho o dever de produzir pão para alimentar o rebanho. Aleluia. Quem multiplica o pão é Deus. Quem dá a graça é Jesus. Mas eu tenho que ter o dever de aprender a palavra. Eu quero ser um presbítero, mas eu não sei nem onde está escrito o texto da Santa Ceia. Eu quero ser um presbítero, mas eu não sei onde está escrito a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero ser um evangelista, mas eu odeio evangelizar. Eu odeio falar de Jesus. Para! Eu quero ser uma missionária porque eu acho bonito. Mas se está fazendo sol, eu não vou. Se está chovendo, muito pior. Quando eu pego o microfone, eu sei ensinar, mas eu não tenho vida. O obreiro tem que estar em dia teologicamente. A obreira tem que estar em dia teologicamente. Tem que estar acompanhando o que o mundo acontece. Então eu tenho que me modernizar, não é isso. Mas você precisa acompanhar as linhas de raciocínio. Nós estamos em um tempo diferente. Na época de Jesus não tinha microfone, hoje tem. Então abra a mão do microfone. Na época de Jesus não tinha internet, então abra a mão hoje. Na época de Jesus andava de jumento, você anda de carro hoje? E anda de ônibus, de trem, de avião, ande a pé. A gente precisa se modernizar. E precisamos cada dia mais aprender. A palavra do Senhor diz o quê? Oséias nos instruiu. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por que muitos obreiros brigam com os outros? Essas disputas, esses problemas todos. Sabe por quê? Porque não teve o caráter tratado. Para segurar da igreja, consagrou. E obreiro sem ser tratado, o caráter vira um monstro. Obreiro precisa ser tratado. E quem trata? A palavra. Quem liberta? A palavra. Quem cura? A palavra. Quem orienta? A palavra. Quem instrui para o céu? A palavra. É a palavra. Prova, eu vou provar. E no princípio, bota aí, João capítulo de número 1. Vou provar para você que é a palavra. Glória a Deus. É um culto de ensino e estudo ao mesmo tempo. E no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Eu vou perguntar para vocês, quem era esse verbo? Quem era esse verbo? O próprio Jesus. Jesus, ele era a palavra, o verbo encarnado. Obreiro preguiçoso. A irmã canta. É um excelente levita. Não gosta de ensaiar.
Eu canto, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego canta. Louve, mas eu não sou levita. Quem é levita, obreiro levita, tem que ter compromisso em aprender o hino. Tem que ter compromisso em entender a melodia. De conhecer o que a letra do hino diz. Para não estar pregando, cantando um hino de vingança na igreja. Vai matar seu irmão, vai esfolar seu irmão. Para entender que a glória é dele. O louvor é dele. Precisa dar uma passeada na harpa cristã. Para saber o que é hino cristocêntrico. Que aqui ainda é a Assembleia de Deus. 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 Pastor, está doendo em mim também. É quando a pedra de toque está tocando no meio da igreja, aleluia. É ensinando os obreiros, é ensinando as obreiras, aleluia, a produzir fumaça, que nós possamos sair dessa noite aqui transformados e para o evento de sexta-feira, sabe o quê? Brisando em braças. Quando você tiver um problema com alguém, chame o irmão como a Bíblia manda. Chame o pastor ou os presbíteros e se resolva. Não suba no altar para dar indireta. Aqui não é lugar de dar indireta. Aqui é lugar de se acertar. Porque na Santa Ceia eu digo direto. Peça perdão um ao outro. Aqui eu não estou para falar o que eu penso. Aqui eu estou para falar o que vem do alto. Esse altar é santo, a igreja é santa, o povo é santo, os pastores são santos, a igreja é santa. Ah, porque eu não vou com a cara de Edenilson. E nem precisa ir. A cara de Edenilson é dele, a de Giselma é dele, a minha é minha. A dos pastores é dos pastores. Um é gordo feito eu, outro é mais magro, outro é grande, outro é baixinho feito eu. Aleluia. Mas nós estamos caminhando para o céu. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Aleluia. O obreiro precisa saber de uma coisa. Vou ler em voz alta. Bota aí Salmo de número 133. Aleluia. Hoje eu estou para citar a Bíblia. Glória a Deus. Tem dia que a gente tem que só, para não ficar em nossa fala. Você vai ler comigo. Você vai ler comigo, todos olhando para a tela. Eu vou começar e você continua. Ó, com bom e com suave é. É como um óleo precioso. Mas você vê, a unidade é pouca. A unidade de pensamento é pouca. Do altar à nave, é preciso ter unidade. O obreiro tem que entender visão. O obreiro tem que se submeter. O obreiro, sabe por que a Bíblia diz o seguinte? Sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma e terão de dar conta ao Senhor Jesus. Não é eu não, é a palavra. Não é eu não, continuando aqui. O obreiro deve ser modelo de boa conduta em todos os sentidos. Um exemplo de pureza em suas conversações, atitude como líder moral e espiritual do povo de Deus. Leia para mim 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. 1 Pedro, ou 1 de Pedro, capítulo de número 5, por favor. Aos presbíteros, em algumas traduções diz, e aos bispos que estão entre vós, ademoeste ou ensine, com também os presbíteros a eles, com testemunhos de aflições em Cristo, participante da glória que há de ser reveladas. Continue. Apacentando o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, não por torpe ganância, mas de bom ânimo e prontidão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo
ao rebanho. Continue. Exemplo. Exemplo. Falar talentos é a coisa mais fácil que tem. Zezé de Camargo e Luciano, eu vou dizer que não tem talento. Tem talento. Só não tem exemplo para nós cristãos. Quando vai um pastor lá agora em Zezé de Camargo e Luciano, um crente, como teve um bocado, pastor, ele vai estar na orla. Ele pode estar aqui na minha casa, eu estou lá ligando. Eu preciso ter exemplo. Onde vai um crente hoje na Vila Siri? Eu tenho que ter exemplo. Essa semana eu peguei um mais Marco. Presbitinho sem vergonha, rapaz. Gosta de dançar, chubregar e cantar. E deu para pregar nas igrejas alheias. É preciso ser exemplo. Tem uma pessoa que prega que é uma benção. Deus usa que é um homem de Deus. Chegou na casa do sofá, no bugio, comprou 5 mil reais e deixou a dívida lá e esqueceu de pagar. Ele pregando na igreja do bugio e o cara na porta. Quando terminar, a gente conversa. E ele todo constrangido. Eu não vou dizer não, porque meu irmão é quem sabe quem é ele. Quando terminar, a gente conversa. Você pode cair numa dificuldade, mas você tem que ter comportamento de salvo, de crente, de boa conduta, de caráter. Olha, eu caí num buraco, numa dificuldade financeira que todos caem. Não estou aqui para julgar, estou no SPC, mas eu vou quitar. Eu vou honrar. O homem da prestação já não aguenta passar na casa de certos crentes. Tu não é crente? Compra tudo e esquece de pagar. Crente que chega... Eu fui comprar uma cervejinha ali porque é de fulano de tal. Tu foi porque tu gosta. Eu fui comprar um cigarrinho ali porque me deram... Não, tu foi porque tu gosta. Tu é da Iguala. A Bíblia manda o obreiro ir de terno e gravata 24 horas? Não. Mas a Bíblia manda você também estar descamisado, mostrando seus mamilos para cima e para baixo. Se comporte, tenha conduta. O obreiro tem que ter conduta de obreiro. As pessoas precisam dizer, ele é um homem de Deus. Pastor, mas a mudança não começa por fora, é por dentro. Mas quem é mudado por dentro e por fora identifica. Eu não conheço um mudado por dentro que a aparência não mudou. Eu conheço gente que teve a aparência supostamente mudada e por dentro não mudou. Agora, quando Jesus muda por dentro, aleluia, os de fora vê. Porque a Bíblia diz, voz está cercada de tão grande testemunha. É uma nuvem de testemunha. Certo pregador do evangelho passou uma dificuldade, desviou. Encontrou ele com o shopping prêmio. Olha a torre de shopping. Que quando o cara está pecando, logo o Satanás quer passar na cara de todo mundo. Quer envergonhar ele. Passaram-se alguns meses, ele voltou para Jesus. Veio me pedir para pregar logo. Eu disse, não, rapaz, se limpe primeiro. Porque assim, a geração é assim, os obreiros não querem esperar. O obreiro aceita Jesus hoje, ele não quer ser diácono, ele quer ser logo pastor. Chegou ontem, ele não quer sentar no corredor, é na janela. Ele não quer aprender, não quer se submeter. O evangelho não é assim. Continuando. O ministério, o obreiro deve zelar ao máximo pelo bom nome do ministério, da palavra do Senhor Cristo, Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Por favor, filho. 1 Coríntios. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo disse, se não consegue imitar a Jesus, me imite, já está bom, porque eu tenho imitado a Jesus. Será que temos imitado a Jesus? Será que o nosso comportamento é o de Pedro? Andou com Jesus 3 anos, um pouco mais. Quando o Malco vacilou, a espada comeu do centro, que a orelha voou longe.
Se pisar no meu pé, eu rodo a baiana. A faca, a vadeia. A pistola, o revólver. Crente barraqueira. Chega num posto de saúde, barraco. Chega num comércio, barraco. Onde está esse nome de barraco? De problema, de confusão. Porque não é uma pessoa cordata. Deixa eu correr aqui. Quer ser obreiro? Pedro disse, sede santo, porque vosso Deus é santo. E sem a santidade, ninguém verás a Deus. Crente enrolado, bastou o irmão Jacó, que precisou ser liberto no poder que há no nome de Jesus. Crente enrolado precisa ser liberto e não consagrado. E não apresentado. Ele precisa ser lapidado. Alguém disse o pastor, não, ninguém me disse a mim. Mas eu passei esses dias todos conversando com o Espírito Santo, porque eu precisava dar esse estudo hoje. O obreiro deve ser prudente ao se relacionar com pessoas, principalmente de outro sexo. Irmão, que tem pregador que é assim, dê um abraço no irmão. Aí do lado tem uma irmã casada ou solteira. Você tome vergonha e se respeite. Vou dizer de novo, tome vergonha e se respeite. Aquelas irmãs também salientezinhas demais. Tome vergonha e se respeite. Se comporte como obreiros e obreiras. Como futuro obreiro. De papo e de conversa demais com a mulher dos outros não funciona, que aqui é carne. Olha, eu tenho 40, besta eu não sou. Besta eu não sou. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Nenhum homem manda mensagem para minha mulher meia-noite, que eu não quero. Nem 10 horas da noite, nem eu mando para nenhum de vocês. E se eu mandei alguma vez, me diga. Sem esse tipo de papo, conduta de obreiro, no entrar e no sair, no trato. Se a irmã está no banheiro, não precisa de um obreiro na porta do banheiro. Tem um outro banheiro, comportamento de obreiro. Obreiros e obreiras têm que ter um comportamento polido. Polido. Leia para mim 1 Timóteo, bote na tela, 1 Timóteo capítulo 5. Veja se eu estou errado. Não repreendais asperamente os anciões, mas admoestai ou ensinai, como pai, aos moços, como aos irmãos. Continue. As mulheres idosas, como as mães, e as moças e irmãs, em tudo, sede prudente. Continue. Ou com pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Continue. Mas, se alguma viúva tiver filho, ou os netos, apresente primeiramente a exercer a piedade para com a sua própria família. Veja, é dever da igreja, dos obreiros, identificar quem é a irmã que está passando dificuldade. Quem é o irmão que está com dificuldade. Eu já identifiquei aqui, hoje não mais, que o irmão ele não tem dificuldade, ele vai para a fila da cesta básica. O nome de obreiro, pilantra. E quem precisa não pega, sabe por quê? Porque alguém já pegou. Sem precisar. É preciso que os obreiros identifiquem isso. Lá no evento, os obreiros têm que estar atentos, trabalhando. Obreiro não é para ilustrar a cadeira, você não é lustramóvel. Obreiro é para estar atento. Obreiro é para estar na guerra. O pastor está pregando aqui, chega lá um cara bêbado, entra de casa dentro e sobe no altar. Eu na época de obreiro, baixava logo o espírito de Pedro. Aqui não, você entra e senta e vai assistir o culto. Não, mas eu quero falar com o pastor. Agora ele está no culto, sente. Pastor, não pode ser assim não, tem que ser educado. É porque você não acompanha quantas tragédias já aconteceu. Você vai sentar e você vai ouvir. Alguém vai no banheiro, tem alguém estranho o tempo todo, o obreiro acompanha com sabedoria,
com discernimento. Está cheio de pedófilo por aí afora. Obreiro é os olhos da igreja. Obreiro está atento. Criança de sexo diferente. Criança já está luta dentro de banheiro. Para quê? Mulher com mulher. Homem com homem. E o obreiro ligado. Obreiro que não sabe desligar um ventilador. Obreiro que quer ser obreiro, mas não termina o culto. Deixa eu ver o que é que está faltando. O que é que o templo está precisando. Os ventiladores precisam desligar. Os banheiros, as torneiras estão todas ligadas. O cadeado ficou aberto. O obreiro tem que ser zeloso pelo tabernáculo. O obreiro tem que ser zeloso com as coisas de Deus. O obreiro tem que entender que aqui é uma família. Aqui é um tabernáculo santo. Não, isso é obrigação do pastor. Isso é uma pessoa relapsa. Entra, terminou, sai, vai embora. Obreiro relapso. Continuando. O obreiro deve ter a sua vida submetida ao Espírito Santo, para que os frutos do Espírito Santo sejam manifestos em sua vida. Leia para mim Gálatas capítulo, bote na tela, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperância. Leia mais. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Continue. Se for possível, quando tiver em vós, tede paz com todos os homens. A gente pensa que o fruto do Espírito é pular, é dar rodapé, é dar karatê, é encerar o chão. Eu faço tudo isso, mas eu não consigo olhar na cara do meu irmão. Eu não consigo liberar o perdão. Eu não consigo desculpar. Eu não consigo conviver. Eu não consigo sentir a dor da obra. Eu não consigo transpor as barreiras que me tem na minha frente. Sabe aquele obreiro? Que ele é bom para ensinar, só é ruim para viver. Porque comigo é assim. Essa é a vida, é assim. O obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo e ter os frutos do Espírito Santo na vida. Quando foi separado diáconos, disseram que sejam cheios do Espírito Santo. Continuemos. Aí nós vamos dar uma puladinha aqui. O obreiro precisa ser dizimista e ofertante. Isso é um problema terrível. Porque a coisa mais difícil que tem de converter num obreiro, e eu digo isso que eu conheço, que eu estou dizendo, é o bolso. O bolso é difícil demais. O Flamengo vai jogar daqui a pouco. Ele não vai perder. Eu vou botar R$50, porque eu ganho 500. Tomara que ele perca, que é para você perder os seus 50. Rapaz, leve R$10 para a igreja. Deus me livre. A igreja não precisa. Jesus não precisa. Ele é dono do ouro e da prata. Quem precisa é a obra dele para avançar. Quem precisa é o reino dele para avançar. Deixa no São João. Deixa no Tilenol. Deixa na Sportnet. No jogo do bicho. Mas não devolve na casa do Senhor. Obreiro. Pastor, por que 10%? Ganha 2.000, devolve 50. Não é dízimo, viu? Não é dízimo. A palavra dízimo é uma palavra aramaica que quer dizer ma'as, que quer dizer a 10ª parte. 10ª parte de 2 é 200 e não 50. Obreiro que pensa que quem paga a energia
Não é a igreja, não. É o céu. Obreiro que pensa que constrói, porque Deus manda uma botija de ouro. Não, é o dinheiro dos crentes. Quem mantém a comunidade cristã é os crentes. Quem deve manter é os crentes. E começando pelos obreiros. Começando pelo altar. Começando pelos obreiros. Obreiro, diáconos infiéis. Será presbíteros infiéis. Presbíteros infiéis. Será evangelistas e pastores infiéis. E vai gerar uma infidelidade. Infidelidade, meu amigo. Não há próspero. Eu não conheço um infiel próspero. Os judeus, que nem acreditam que Jesus veio, o povo mais próspero. Vocês sabiam que os judeus têm mais, me parece que de 37 Nobel da Paz? Você sabia que os judeus, enquanto os caras estão por terra, eles estão pelo ar. Eles têm um escudo chamado de Dômine de Ferro. O Irã jogando o míssil. E o Dômine defendendo. 7 milhões de judeus. O Irã tem se não me falha a memória, 120 mil iranianos. E não vai com 7 milhões. 120 mil milhões não vai com 7 milhões. Sabe por quê? Porque os judeus, eles são fiéis. E a Bíblia diz que aquele que nos guarda, o Santo de Israel, não dorme. Oh, aleluia, glória a Deus. Você não conhece um judeu para não ser próspero. O dono da Globo, a família Marinho, próspero. Dono da BBC, próspero. Os principais meios de comunicação do mundo é na mão dos judeus. Sabe por quê? Eles entendem o princípio da prosperidade. Paulo disse: cada um contribua conforme Deus coloca no seu coração. Não com pesar, mas de boa vontade. Não é fácil fazer isso. Isso é difícil. Porque diz que nunca sobra para a igreja. Porque você tem como sobra. A igreja é prioridade. A obra, você é um patrocinador da obra. Mas a mão não é mirrada. Quando estava lá fora, eu acho bonito isso. Diz que uma cerveja Heineken custa 8, 10, 15 reais. E o povo bebe a noite toda. 30 daquela dá mais de 300 reais. E o cara chumbrega. A madrugada toda. Para ver o Wesley Safadão, gasta 200, 300, 500, R$ 1.000. Mas quando vem para Jesus... Pega aí, vou dar uma oferta hoje. Pega aquela nota de R$ 2 que está rasgada, que não serve para ninguém, que eu vou dar na igreja. Ô, barulho ensurdecedor. Oh, glória, eu gosto desse barulho ensurdecedor. Esse barulho chega como música nos meus ouvidos. Que maravilha, Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos continuar. Então, existem algumas qualificações. Eu vou ler uma por uma. Irrepreensível. Ser uma pessoa irrepreensível em suas atitudes, em sua retidão. Esposo de uma só mulher ou de um só marido. Senão vira bagunça. Alguém diz: pastor, mas a Bíblia está cheia de poligamia. Deus nunca instituiu a poligamia. E ele nunca incentivou. Ao que me consta, ele fez Adão e Eva. Ele não fez Adão e um harém. Agora o homem constituiu a poligamia. Isso foi reprovado pelo Senhor. Bom chefe de família. Isso é um negócio sério. Basta um pouquinho. Antigamente, nas Assembleias de Deus, vai consagrar um obreiro, chama a esposa. Em particular. E se ela falasse, ela dizia: pastor, homem em casa, aí na igreja é um santo. E em casa é um leão. Maridos que oprimem a esposa. Cometem, inclusive, crimes, né? Porque assédio, entre outros, é crime.
Você e ela e você. A Bíblia diz: deixará pai e mãe, união-se ao seu varão, à sua varoa, e serão carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Obreiro jovem, casou, pare de ficar socado na casa da mãe e do pai. Siga a sua família. É sua mãe e seu pai. Mas a Bíblia instrui que a partir de agora você está formando uma nova família. Quem decide minhas coisas dentro da minha casa desde o princípio chama-se eu e Josileide. Nunca permiti que minha mãe desse palpite na minha vida. Nunca. Sempre tive essa consciência. Porque a Bíblia proíbe isso. Quem resolve é eu e ela. E nem aceito que dona Juvenil dê palpite na minha vida. Não, é eu e ela que resolvo. Não precisa ser ditador. Mas sim, precisa cada um entender o seu papel. Cada um entender o seu papel na igreja e na família, funciona. Temperante, equilibrado. É difícil ser equilibrado. E principalmente em época de internet. Basta alguém dar um comentário contra a gente, a vontade que dá ir lá e responder. Eu disse essa semana que eu prefiro ter paz do que razão. Eu prefiro ter paz do que razão. Eu perdi a vontade de discutir há muitos anos. E eu perdi a vontade de justificar há muitos anos. Eu aprendi uma coisa com Jesus há uns 10 anos atrás, a ficar calado. Porque o tempo responde por mim, porque Jesus garante a vitória. O que há de vir vem, não tarda. Tem coisas que eu faço, alguém não entende. Por que você vai fazer isso? Sabe por quê? Eu preciso fazer porque Jesus vai falar por mim. O obreiro tem que entender que ele tem um advogado fiel. Um advogado fiel. Franciele, eu falei o que agora? Se eu pegar você falando dos dons, mas Miquel, eu boto num lado, outro do outro. Fechou? Sem conversa. Que não é lugar de namorar. Sóbrio. Sóbrio. Tem equilíbrio para ser sóbrio? Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que sabe discernir as coisas. Você, obreiro, aprenda que nem tudo que brilha na igreja é ouro. Aprenda a discernir na igreja que nem toda asa que bate na igreja é anjo. Nem tudo que profetiza é de Deus. Tenha sobriedade. Tem um amigo meu que já dorme no Senhor. Chegava uma pessoa na igreja, falava em mistério com a língua decorada. Ele imitava, ele do outro lado respondia. Porque não tem equilíbrio. Vive de emoção, não tem sobriedade. Nem do espírito, nem fisicamente. Modesto. Eu vi uma cena que eu não esqueço nunca. Um pastor pegou um espelho, botou aqui em cima da Bíblia, fez uma fila na igreja, disse: olha, cada irmão vai subir um por vez. Você vai olhar essa foto que está aí, não era uma foto, era um espelho. E você vai dizer uma virtude e uma qualidade dessa pessoa. Aí um vinha e dizia: essa pessoa ela fala muito, mas tem um coração bom. Ao outro veio uma irmã. Aquela irmã que foi na casa dela que a igreja foi fundada. Eu não vou dizer o nome porque está sendo gravado. Ela subiu aqui. Tem tantos anos de Assembleia de Deus. Olhou assim e disse: posso só um elogio, uma qualidade? Ah, são muitas. São muitas, mas eu vou resumir. Essa pessoa é maravilhosa. Eu queria falar, mas não pode. E o defeito? Ela olhou assim e disse: aí foi lá, aí voltou. Aí. É porque fale logo, irmã. Eu estou procurando, não estou achando defeito dessa pessoa. Essa pessoa é uma bênção. Eu não acho defeito nela. Isso é que é uma pessoa modesta, né? Sabe aquela pessoa que se acha a quarta pessoa
Não é mais para ser trindade, é quarteto. Essa obra só vai porque eu oro. Sem eu aqui, a igreja fecha. Sem meu dízimo aqui, as portas fecham. Larga tu ser besta, a obra de Jesus, rapaz. Essa obra está quase se acabando. Qual se acabando? Essa obra tem um dono. Enquanto tiver brasa, tiver soprador, tangedor, a igreja cresce, a igreja desenvolve. O meu círculo de oração, a minha igreja. Porque eu me lembro que há 20 anos atrás, no dia que eu for, no dia que eu prego, o céu se abre. Falso humilde, falso modesto, falsa modéstia. O pior dia não é quando você prega mal. É o dia quando você prega bem. O pior dia não é quando você canta mal. É quando você canta bem. Porque logo, faça favor, evangelista Valmir. Logo vai aparecer alguém que vai dizer assim: hoje você quebrou tudo. Hoje você cantou, você pregou. Hoje você arrasou. E se eu não vigiar, você não vigiar. E a Bíblia diz que ele resiste o soberbo. Se eu prego é para a glória dele. Se eu canto é para a glória dele. Se eu estou aqui, você estar aqui, é para a glória dele. Presunçoso, soberbo. Só quem prega é ele. Só quem sabe é ele. Ninguém pode acrescentar nada, porque já sabe tudo. Quando você vê um irmão, um obreiro ou um futuro obreiro, alguém está pregando, ele nunca dá um glória, mas quando ele está no microfone, a conversa é: dê glória, dê glória. Falso obreiro, falsa modesta. Eu vou ser sincero aos irmãos, vocês já me conhecem esses anos. Essa menina que vai vir cantar sexta é uma bênção. Mas eu tanto faz adorar com ela, cadê Edenilson? Com Edenilson e banda. Porque o culto não é para mim. O culto é para Jesus. O culto é feito de detalhes. É o que você vem oferecer. Obreiros que vêm receber. Obreiro tem que oferecer. Igreja tem que aprender a oferecer e não querer receber. Não dado ao vinho. Nós, assembleanos, não concordamos com a bebida alcoólica. Por mais que entendemos que Jesus, sim, transformou água em vinho. Sim, teologicamente eu não arrumo um argumento plausível para dizer que não tinha álcool. Tinha. Mas a própria Bíblia diz que melhor é se encher do Espírito do que do vinho, que é alvoroçador, que traz porfias, confusão. Você fica com... Quem já bebeu? Seja sincero, levante a mão. Algum tipo de bebida, levante a mão. Pronto. Quem já bebeu, irmão? Eu quero ver se acomodar só com tanto assim de cerveja. É logo o engradado de cair pelo chão. Confusão e problema. Confusão e problema. Então o obreiro da Assembleia de Deus não pode ser um beberrão. Já pensou? Vocês chegarem ali agora aqui no final do culto, eu estou na pizzaria da minha esposa, uma garrafa de vinho, uma Heineken. Olha, ele é meu pastor. O povo desequilibrado, que não contém nenhum vício. Aí quer ensinar o quê? Faça o que eu digo e não o que eu faço. Vai para onde? Para lugar nenhum. Pode um cego guiar outro? Não. A igreja tem guias espirituais e não um cego. Não violento.
Calma, venha devagar. Agora virou moda. Tem até pastor Edson, andando de... Tem alguém aqui que tem revólver? Seja sincero. Você é policial? Você é do exército? Para que você quer um revólver? Ontem em Areia Branca, por causa de uma discussão de trânsito, o cara passou com uma pistola, um revólver, sei lá o quê. Pão, matou uma criança de 1 ano e 11 meses. Para que serve um revólver? Para matar. Não, pastor. Não. A Bíblia diz que Neemias construía e com a outra na espada. Tá certo. Quando você errar, você é apedrejado em praça pública. Porque você está no Velho Testamento. Mas eu ainda sou da época da graça que me alcançou. Da graça que quando eu não quero, Ele quer. Quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não tenho força, Ele tem. Quando eu não me suporto, eu mesmo, Ele diz, mas eu te suporto. Cordato. Quem sabe o que é uma pessoa cordata? Eu vou lhe dizer o que é. O que é, diácono Josué? É uma pessoa que concorda. O que mais tem em igreja são pessoas que não concordam. É você falando e ele no coração. Certo. Tá bom, eu vou mesmo. Amém. Tá certo. Eu tô ligado. Eu não aceito, enquanto estiver aqui, não aceito que alguém suba neste altar ou em qualquer outro, na minha presença ou na minha ausência, para eu ensinar uma coisa e ensinar contrário. Quem está fazendo isso, e se fizer isso, é rebeldia. Porque é rebelde contra a liderança da igreja. Porque não tem nem bala na agulha para vir contra mim. A verdade é essa. Não venha. Quem vive de discordar tem 2 caminhos. Pode ambos andarem juntos se ambos não estiverem de acordo. Ou engole a discordância e fica calado, sem semear. Ou arruma as malas e vai embora. Eu não concordo, porque se fosse comigo era diferente. É simples. Arrume um salão e vá abrir a igreja. Vá para outro lugar. Porque se você quer um lugar que só que você concorde com tudo, já pensou se todo mundo aqui concordar 100% comigo? Eu não sou Jesus não, irmão. Ainda Jesus tem gente que diz, quem? Ele cura para o espírito de Beelzebul. Quem? Pastor, porque você vê alguém, vem às vezes aqui ou em uma igreja, ensina diferente do senhor e você não faz nada. Sabe por quê? Porque o dono da igreja cuida. E a igreja é madura, sabe quem é o pastor. E sabe o que eu ensino e sabe a minha vida esses anos todos aqui. Quem faz isso contra a minha liderança, não é contra mim não, é contra o dono da obra. É contra o dono da obra. Se eu digo é por aqui e puxa diferente, porque não é uma pessoa cordata. No tempo certo, Jesus faz isso. Ó. Limpa. Inimigos de contenda. Tem uma brincadeira no Instagram. Acabou essa brincadeira. Voinha, eu tenho uma fofoca para lhe contar. Eu não gosto de fofoca. Gosto de fofoca. Aí quando ela se vira assim, qual é a fofoca? Irmão, depois do culto, qual é a necessidade que um crente tem de estar de conversa no WhatsApp, disso, daquilo, outro com o outro? Na grande maioria das vezes é fofoca. Fofoca. Você viu como foi? E não sei o quê. Fofoca. Fofoca é igual fogo de monturo. Quem é que sabe o que é fogo de monturo aqui, a expressão? Você apaga ele por cima e ele fica queimando por baixo. Queimando por baixo. Queimando por baixo. Uma certa feita eu estava na casa de um tio meu. Aí vinha passando na Assembleia de Deus com a Bíblia aqui. Tchá, tchá,
tchá, tchá. Ela caía na frente da igreja Batista Betel. Pá, e meu tio, nós somos de uma família que fala alto, meu filho fala mais alto ainda, falando alto, não sei o quê. Não, é porque fizeram isso. Quando ela andou mais ou menos assim, uns 20 metros, eu já esperava ela voltar. Sou sincero. Mas ela foi demais, ela foi uma artista. Ela foi. Quando andou uns 20 metros, ela se virou assim, disse, o quê? Quem foi mesmo? Cena de filme. Vinha do culto. Contendeiros. Obreiro, contendeiro, fofoqueiro, mentiroso. Semeador de semente daninhas. Daninhas. E a semente daninha é veneno na panela. E para veneno na panela, a Bíblia diz que só tem um jeito. Farinha. A palavra. A palavra. É preciso vomitar. É preciso colocar para fora. É preciso vomitar. Já vou concluir. O obreiro não pode ser avarento. Toda pessoa avarenta por dinheiro, ele não investe uma bala na obra. Porque ele é doente por dinheiro. A Bíblia já diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, ou de todos os males. O obreiro precisa entender que ele é um mordomo. Por que mordomo? Pastor, esse carro é meu. Que nada, você está só cuidando. No dia que Jesus lhe chamar, fica. Você é um mordomo. Essa família é minha. É nada. Você é só cuidando. Tu é um mordomo. Essa igreja é minha. É nada. Estou só cuidando por um tempo. Se Jesus me chamar agora, ela fica. Eu não levo. Eu não sei do de vocês. No caixão tem gaveta para levar? Não tem. Não seja avarento. Eu já vi obreiro pegar 10 notas de R$ 2. As 10 notas, todas elas têm o mesmo valor. Ele pegava mais amassada, mais réia, mais rasgada. Aí dizia, essa é a da obra. Ele é tão avarento que ele ama de um jeito o dinheiro que para Deus o pior. O obreiro precisa ser ensinado. Não é alienado, é ensinado. Instruído. Para não crescer deformado. Para não crescer mal instruído. Para não viver nas velhas práticas errôneas do mundo. Apto para ensinar. Não só quem pode ensinar é pastor, presbítero, evangelista. Não. Não. Paulo disse o que aqui em 2 Timóteo, capítulo 2? Procura homens fiéis para transmitir o que eu já te ensinei. O evangelho precisa dar continuidade. Você pode ensinar alguém que está próximo de você. A irmãzinha aceitou Jesus agora, você pode colar nela e ser uma discípula ou um discipulador dessa pessoa. Você pode estar, pastor, mas eu não sei muito. Mas o pouco que você sabe, o Espírito Santo vai lhe capacitar para ensinar para mais pessoas. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Quem já ganhou, o termo mais usado, não é bem o adequado, discipulou, ensinou, orientou, pelo menos em sua vida cristã, uma pessoa, ganhou, discipulou, orientou, instruiu. Levante sua mão para ele conhecer. Olha quantas pessoas ainda faltam. Aleluia. Deus quer usar a igreja. Deus quer usar a igreja, não é os anjos, é a igreja. Pastor, eu estou com raiva dessa mensagem. Não fique não, porque Jesus lhe ama, e lhe ama tanto que mandou eu te dizer. Que não seja neófito. Quem é que sabe o que é neófito aqui? Levante a mão. O que é neófito, pastor Edson?
novo na fé. Alguém chega agora, eu quero ser presbítero. Uma pastora chegou para mim e disse, ela não era pastora na época. Deus me disse que eu vou ser pastora. E que marcasse o dia que o senhor vai me ungir. Eu disse, tá certo. E aí eu vou pedir à senhora que fale com Deus para ele falar comigo. Por quê? Porque a senhora não tem nem 6 meses de crente, já quer ser pastora. E assim tem outro detalhe, não congrega comigo. Lá eu não consagro pastora. Então das duas uma. Ou eu estou desviado e Deus não fala mais comigo, ou Deus não falou com a senhora. Se enganou de endereço. Essa mulher ficou com raiva de mim. Para mais nunca. Para mais nunca. Pato novo não voa alto, é baixo. Pato novo é igual Guiné. Você conhece o que é Guiné? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu quero pregar no domingo. Comece pregando na escola bíblica dominical, dando uma palavra. Comece no evangelismo. Comece na consagração, que eu dou 5 oportunidades todo domingo aqui. Vem orar! Comece numa congregação tendo uma oportunidade de 5 minutos. Ah, você quer o domingo, né? Criança, pelo menos. Empenho. Ah, o pastor não dá a ninguém. Eu sei o preço, filha, nesses 7 anos para estar de pé. Eu sei o preço. Você fica 7 anos ensinando uma pessoa em 10 minutos, destrói tudo. E o povo pega. Senhores pastores, não dê o púlpito a todo mundo. A autoridade espiritual está sobre vocês. Pregue. Quando não tiver mensagem, pregue Salmo 23, 46, 91, 126, 123, 121. Salmo 1. É melhor do que misturar as bolas. Eu fico vendo um menino novo. Chegou hoje na fé, vem pregar. Não aprendeu nem exortar a igreja. Quer exortar a igreja. Deixa eu ensinar um negócio a vocês. Quem exorta a igreja é o pastor. Seja ético. Se o pastor lhe deu autoridade, amém. Se é do Espírito Santo, amém. Mas se é da sua técnica, se é da sua vontade, baixa a bola. A igreja tem pastor, tem discipulador, doutrinador. Não é diácono, não é auxiliar, não é diaconisa. Foi baixo. Se lhe colocou para ser diácono, seja a melhor diaconisa possível. Sou diaconisa, mas eu não gosto de ir para a portaria. Eu não gosto de limpar a igreja. Eu não gosto de fazer nada que é do diácono. Não tem condição de ser um presbítero. É um presbítero que não gosta de ler nada. Pode aposentar. Digo eu de mim mesmo, homem, ficará no teu banco. Não neófito. Tem crente velho neófito, sabia? Até hoje não conhece as Sagradas Escrituras. Eu conheço uma crente velha que eu não vou dizer o nome, mas conversa é, cada um paga pelo que faz. Sabe aquelas frases antigas? Aqueles andagios populares. Repete o tempo todo. Ó, fala uma coisa aqui, irmão. Quem está do outro lado vai me bater. Deixa eu falar. No meio evangélico brasileiro, nós temos discordâncias da Assembleia de Deus. Com a Mundial, com a Universal, que a gente não consideramos igrejas. Nós temos diferença com os irmãos batistas, porque são batistão, e os batistão têm diferença com a gente. Os presbiterianos não gostam muito da gente. A igreja do véu não considera ninguém. Os adventistas, os Whites, a gente não gosta. Por causa do sábado. Testemunha de Jeová, detesta a gente. Há uma diferença, uma dissensão, aquilo que Mateus disse, no capítulo 24, versículo 6. Reino contra reino. Mas veio um homem que foi capaz de unificar a igreja brasileira. Se vocês acertar quem é esse homem, eu dou um bi a vocês.
Quem é esse homem? Se fosse Jesus, a gente estava unificado e estava bom. Não é Jesus. Quem é esse homem? Foi um homem que foi capaz de separar pai de filhos, esposa de esposo. Foi um homem que foi capaz. Agora vocês vão pegar de subir no altar e a igreja gritar: mito, 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 mito. A igreja é santa. Os obreiros precisam ter consciência disso. Não é questão de voto, que cada um vote quem quer. A igreja não é de Bolsonaro nem de Lula, é de Jesus. A sua preferência de voto é uma coisa. Sábado agora, em Goiânia, mito, mito. Aprenderam o que da Bíblia? Vamos fazer uma selfie, todo mundo com a arminha. Bandido bom, bandido morto. Para! Nós não entendemos ainda o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é ganhar os oprimidos, os cativos, ser liberto. O foco do Evangelho, sabe o que é? É que Jesus esteve na casa de Zaqueu, um publicano. Esteve com a mulher adúltera. Jesus comeu com pobres. Jesus curou no sábado. O Evangelho de Jesus fala muito mais sobre amor, sobre mudança de vida, sobre mudança de caráter. Quando estavam fazendo o que estão fazendo hoje, profanando o templo, vendendo, negociando, Jesus pegou um chicote, entrou lá e deu de chicote em todo mundo. E disse: minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. O obreiro precisa ter consciência disso. Mas parece que nós somos neófitos e não entendemos ainda. Deixa eu concluir. Tendo bom testemunho, como eu já falei, dos de fora e dos de dentro. Alguém diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem. Estamos cercados. Eu acho que é Hebreus capítulo 12. Por favor, se a minha memória não me trai. Por favor, Jesus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que nos rodeia tão de perto, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Testemunho de vida. Segundo, piedoso. Eu vou usar esse termo, vou trocar. Misericordioso. Por favor, eu não sou disso, mas vou fazer um exercício com você. Diga assim: Pastor Diogo. Mais forte: Pastor Diogo. Só quem já precisou da misericórdia de Deus entende o que é ser misericordioso. Foi a misericórdia dele quem nos alcançou. Pastor, fulano está fumando, vamos disciplinar. Calma, vamos conversar. A gente bota tanta gente para fora e não deixa nem o Espírito Santo libertar, porque a gente não tem misericórdia. Quantos jovens com a camisa do Sergipe, do Confiança, foi colocado para fora? Não tivemos misericórdia. Quantas vezes teve que ir na casa da irmã buscar a televisão da irmã, porque era proibido ter televisão em casa. Sem misericórdia, no seco, no grosso. E hoje todo mundo usa a internet no telefone, tem a internet, tem o telefone. Esse mesmo pastor, velho, hoje eu vejo ele com o telefone não grande, só ao dedinho. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas se alguém caiu, ofereça o ombro, use de misericórdia.
O obreiro não é um juiz. O juiz não somos nós. O servo não é meu, não é seu. A gente prega, denuncia o pecado, mas usa de misericórdia. Aqui não é outro lugar senão o quê? Um hospital. Quando eu olho para os senhores assim, e vocês olham para mim, certamente vocês olham para mim e veem os meus defeitos. E eu olho para vocês, os que eu já conheço e que já sei, vejo também os defeitos. A cabeça do pastor é mais ou menos assim. Brincadeira, ninguém se ofende. Jesus, converta fulano de tal. Jesus, fulano não veio esse domingo de novo. Jesus, aquela irmãzinha, não tem jeito para ela chegar na hora certa no culto. Jesus, aquele irmão de novo está bebendo. Meu Deus do céu. Vai ter culto, vai ter a festividade. E o irmão já está dizendo hoje que não vai, que vai ficar doente. Aquela irmãzinha está em casa de novo. E sabe o que é que a misericórdia faz? A misericórdia de Deus. A causa de não sermos consumidos. É Jesus dizendo assim, eu vou arrastar ele. Vem cá, pastor Ricardo. Ele dizendo, eu não quero não. E a misericórdia dizendo, venha, 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 venha. Não, mas eu não vou hoje não. Vai, 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 aleluia. É igual o carro, dá na partida naquela... Aí a misericórdia vem, você vai pegar, aleluia. Use de misericórdia. Vou encerrar dizendo o seguinte: seja um obreiro do bem, um obreiro amoroso com a obra, amoroso com as coisas de Deus, virtuoso, virtuosa. Seja alguém que diga, eu faço parte desse projeto. Jesus me comprou na cruz do Calvário. Eu visto essa camisa. Ah, doeu em mim. Doeu porque certamente precisava. Não é uma indireta, não é indireta para ninguém diante de Deus. É porque Jesus nos ama tanto, tanto, que quer cuidar de nós e tem cuidado de nós. Uma igreja unida, obreiros unidos, não tem Satanás que possa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Obreiros que não gostam de orar nunca. Hoje feriado. Você viu que você enrolou em casa para não chegar a tempo? Chegou aqui, orou 10 segundos e já está sentado. Nunca, nem na congregação sede, nem nas congregações que você faz parte, veio em uma oração. Nunca tirou 10 minutos de joelho nos últimos 2 anos. Você está fadado ao erro, à falha. Mas eu vou resumir o que Jesus nos ensinara. Eu vou resumir aqui. Muito simples. Deixa eu abrir aqui. Deixa só um segundinho. Mateus capítulo 7, versículo 24. Obrigado, pastora Denilson. Para você não ficar com raiva de mim. E se quiser ficar, eu não posso fazer nada. Eu lhe amo mesmo assim. Todo aquele, pois, que ouve ou escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve, as pratica, não basta ser só ouvintes, praticantes. Continue. Desceu a chuva, correu o rio, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Quem ouve e não pratica, irmão, não tem solidez. Não é que não tem vento. Veio o vento ou não veio sobre a casa, sobre a rocha? Veio dificuldade ou não veio? Mas ela permaneceu. Pode até ter voado uma telha. Pode. Pode até ter tido um vazamento como esse. Pode. Mas está de pé. Aí você pode cantar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Mas vamos lá. Continue. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, vou compará-lo ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Eita, quantas casas edificadas sobre areia. Eita, quantos obreiros e futuros obreiros que quer ser. Aí o pastor não coloca, fica com raiva, porque o pastor está vendo que pegou sobre a praia ali, botou um bloco na areia. Não vai dar certo, não. Não vai dar, não. Continue. Desceu a chuva, que vai descer. Correu os ventos, os rios, assopraram os ventos e combateram, ou seja, confronto com a casa. E a casa? Caiu. E grande foi a queda. Obreiro que não ora, ou melhor, que não vigia, que não ora, que não busca, que não se envolve nas coisas da obra, é anêmico, é fraco, é o canto do Guiné. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E sabe o que acontece? É uma vida mirrada, atrofiada, encriquiada, pequena, minúscula. Mas Jesus está hoje aqui para dar vitamina, crente. Jesus está hoje aqui para dar vitamina, crente. Oh, glória a Deus, vitamina! Eu vou encerrar só com este item. Obreiros e obreiras, seja grato. Deus é quem chamou, mas ele usou um homem para lhe indicar ou lhe consagrar ao santo ministério, ou para lhe receber. Não estou legislando só em causa própria, não, seja eu ou os pastores da congregação. Quantos eu já consagrei e saiu me esculhambando? Dos ingratos, nem Jesus gosta. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Vamos para a Bíblia. Abra aí, Josué, por favor. Mateus, capítulo de número 7. E versículo de número, se não me falha a memória, capítulo de número 8, versículo de número 1. Aqui é só de um leproso. Agora me fugiu dos 10 leprosos. Mas veja. Quando ele curou os 9, curou os 10, apenas um voltou para agradecer. Onde estão os 9? Que não voltou para agradecer. Alguém diz assim: fulano não presta, não sei o que. Mas você esteve lá com ele, não foi? Foi. Mas ele não presta mais. Eu nunca saio falando mal de quem me estendeu a mão. Parece uma mazela de obreiros. Quando está é uma benção. Quando sai é a língua. Vigia com a boca. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Seja leal. Eu estou aqui debaixo da nuvem espiritual de Moacir Antônio Balotini. Sou grato. Ele me entregou a chancela de abrir um trabalho num lugar onde não tinha. E me deu uma ajuda financeira. Isso eu não vou esquecer. Isso eu não vou esquecer. Sou grato aos companheiros que vieram me ajudar de primeira. Os companheiros que foram chegando. Eu sou grato e Jesus recompensa cada um. Talvez
Posso não atender às expectativas de todos, porque eu sou um ser humano limitado, mas as minhas ações é de gratidão. Eu chamei algumas pessoas e Deus abriu a porta através da minha vida para vir para o culto agradecer a Jesus. Os caras querem estar na raiva, na cachaça, na droga, mas quando fala de agradecer a Jesus, 4 ou 5. Esse ano Deus me usou para abrir mais de 50 portas. É de entristecer? É. Mas, sabe o que eu faço? Eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Então eu consigo dormir tranquilo. E quando eu chego no meu sítio, dentro da minha rede, relaxo. Senhores obreiros e senhoras obreiras, lembre-se quem tem lhe dado as oportunidades. Seja leal. Quando alguém vir lhe emprenhar pelos ouvidos, diga: epa, eu conheço esse filme. Eu conheço essa história. Eu sei como é que funciona. Eu estou vendo. Ainda tem gente, irmão. 7 anos aqui. Pegamos uma igreja sem um crente, sem um prédio, sem um som. Hoje nós temos 3 prédios próprios que é da igreja, um em construção, um que é da minha família que eu estou para negociar com o pastor. Som, banco, cadeira, ventilador. Os irmãos que vieram cooperar, que não é um produto, é uma vida, é uma alma, é uma realidade. E ainda tem quem diga: será que Deus está no negócio? Com todo respeito, eu também sou, eu sem óculos. Parece que você está pior do que eu sem óculos. Use o óculos espiritual para enxergar. Use o óculos espiritual. Deus já não multiplicou mais. Porque tem pessoas que não são cordatas. Então seja grato. Gratas. Porque sendo grato e gratas, Deus abençoa. Amém? Você pode aplaudir Jesus?